Doutor Marcelo, todo mundo quer saber. E essa tal de deportação em massa pode acontecer mesmo? Eu tenho certeza que nesse vídeo aqui, muitas dúvidas que você tem, a gente vai tirar aqui. Doutor Marcelo vai esclarecer muita coisa, então fica ligado até a última pergunta, porque você vai sair daqui, olha só, com muita informação. Quase US$ 1 trilhão para deportar esse número de pessoas. E não tem estrutura no país hoje para tanta gente. Onde é que essas pessoas vão ser presas e vão ser colocadas aonde? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando no canal mais informativo do YouTube. E hoje estou mais uma vez com o Dr. Marcelo Gondim. Vocês conhecem, sempre que a gente vai tratar de assuntos importantes, assuntos do seu interesse, visto americano, eleições, enfim, aquilo que você quer saber sobre os Estados Unidos, ele está aqui comigo. 21 anos de experiência, associado ao bar, especialista em imigração, Dr. Marcelo Gondim. Muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Edu. Na verdade, são 23 anos já. 23 anos, já atualizando então, 23 anos de experiência. Associado ao bar, e é aquele bar mesmo, né? B-A-R, né? Não é o bar de tomar uma, não. É o bar da Califórnia, no caso, que dá direito a trabalhar como advogado, em caso de imigração, por exemplo, no país inteiro, mas em caso de lei estadual, somente na Califórnia. É isso que importa. E assim você fica bem informado aqui com a gente, meus amigos. Olha só, vamos ao vídeo de hoje, então, onde nós vamos tratar sobre os possíveis impactos da administração Trump na imigração. Então, vamos falar agora já com o Dr. Marcelo, vamos direto ao ponto, como sempre, e a primeira pergunta, eu tenho certeza que nesse vídeo aqui, muitas dúvidas que você tem, a gente vai tirar aqui. Dr. Marcelo vai esclarecer muita coisa, então fica ligado até a última pergunta, porque você vai sair daqui, olha só, com muita informação. Tá certo? Bora para o nosso vídeo, então. Doutor Marcelo, como a nova administração Trump pode impactar os processos de imigração aqui nos Estados Unidos? Bom, a gente não tem ainda o plano geral que vai ter para a USCIS, para outros agentes do governo, mas a gente pode tomar como base o que aconteceu durante os primeiros 4 anos, os outros 4 anos da administração Trump do primeiro termo. Então, nessa época, foi criada a regra do public charge, aquela regra que tornava as pessoas que fossem usar benefícios públicos, né, benefícios sociais públicos, inadmissíveis para receber a residência. Também tivemos aí a entrevista mandatória para todos os casos de imigração, inclusive processo de trabalho, que foi criado por ele em 2018. Temos também aí o aumento do tempo de processamento de todos os casos de imigração, e isso aconteceu bastante no governo da administração Trump. E em outras coisas também que foram feitas na época foi, por exemplo, o fechamento de uma das fábricas que faziam green card. Então, atrasava, inclusive, a emissão dos green cards, porque uma das fábricas foi fechada durante a administração dele. Tem outras coisas mais que aconteceram aí, que fica muito assunto para a gente cobrir aqui numa conversa como essa, mas basicamente a gente espera um aumento geral no tempo de processamento dos casos e também um endurecimento maior naqueles casos que são discricionários, como, por exemplo, waivers ou algum tipo de processo humanitário. Isso pode haver um endurecimento maior por parte dos agentes da imigração por conta de ordem de cima do governo federal. Tá certo. E quais as áreas que você acha que serão mais impactadas? Olha, eu acho que vai ser muito impactado a questão de pessoas que, por exemplo, aplicarem para extensão de visto de extensão de status de turista ou mudança de status para estudante, e os casos forem negados, devem receber uma notícia para comparecer à Corte de Imigração já, se o caso for negado. Também estudantes que pararem de ir para a escola vai ter que notificar o SEVES, e o SEVES vai notificar a USCIS, e a USCIS vai emitir também uma Notice to Appear, a NTA, que é a cartinha para você comparecer à Corte de Imigração para deportação. Também acho que vai ser impactado os casos de asilo. O asilo vai ser realmente muito sobrecarregado numa administração Trump, e as cortes de imigração vão ficar abarrotadas, já estão abarrotadas de processos.
Nós temos hoje, para dar um dado estatístico, aproximadamente 3 milhões de casos de deportação nas cortes. Grande parte foi por causa do programa de mandar as pessoas para a corte quando perdia o status ou quando aplicava para mudar o status, na administração Trump anterior. Então, isso foi que contribuiu para ter esse número de processos hoje, e outros foram os que chegaram depois, durante a outra administração. Então, a gente tem aí 3 milhões de casos para 600 juízes. Esses casos vão triplicar ou quadruplicar se realmente a administração Trump for começar a emitir NTA para todo mundo que está aqui no país. Doutor Marcelo, o que o Trump fez na administração anterior que pode retornar agora no seu segundo mandato? Com certeza, a emissão de NTA para todo mundo que entrar em contato com o ICE, com a imigração, e estiver fora de status, pessoas que perderam o status por conta de um pedido de extensão que foi negado, ou uma aplicação para ajuste de status que foi negada, ou se não, pedido para mudança de status e foi negado também por alguma razão técnica. Eles vão esperar aqueles 30 dias para ver se há alguma motion, alguma apelação. Se não tiver nada, vai realmente vir a carta para mandar a pessoa para a deportação. Também, a gente tem a regra do public charge, que mudou bastante no governo Trump para o governo Biden. Então, no governo Trump, era basicamente, se você não perde 12 meses, usou benefícios do governo, de alguma forma, tinha uma fórmula lá que eles usavam, você poderia ser considerado como um cargo público. E isso é um grau de inadmissibilidade que você pode não conseguir brincar por ser considerado como um encargo público. Quando Trump saiu e a administração Biden entrou, eles mudaram o palavreado para a pessoa que vai viver primariamente às custas do governo. Não é você usar um benefício aqui e ali, não perde 12 meses, nada disso. Era você usar benefícios do governo primariamente para se manter nos Estados Unidos. Esses vão ser o public charge, que eu nunca vi nenhum caso acontecer de public charge, na verdade, nesses últimos 4 anos. Então, a gente vai ter essa regra talvez voltando. Também temos aí uma tentativa novamente de acabar com o DACA, né? Ele tentou durante 4 anos acabar o DACA, não conseguiu. Eu não sei nem por que milagre o DACA até hoje não existe, né? Mas agora a gente não acha que o DACA vai sobreviver a mais 4 anos. Então, o DACA deve acabar. Eu também não vou ficar surpreso se acabar o Provisional Waiver, que é aquele waiver provisional que você aplica antes de ir para a entrevista. Tem muita gente se fazendo valer desse processo. Eu não sei se isso vai ser acabado realmente, mas é possível. Não sei se vai aguentar, esse waiver vai aguentar mais 4 anos também. E outras coisas mais da parte de entrevista mandatória. Hoje, nos casos de entrevista, até mesmo caso de casamento, em alguns casos não tem entrevista, estão deixando a entrevista de lado porque já está provado que o casal está de verdade ali mesmo, o casamento é válido, então não precisa ter entrevista. Mas agora vai ter entrevista mandatória para todo mundo, e isso aumenta o tempo de processamento, porque tem que sair de um centro onde o caso estava sendo processado e foi indicado para aprovação, para partir para o distrito local onde você mora para ter a sua entrevista. Então isso vai fazer os processos de imigração aumentarem bastante o tempo de processamento. E, doutor Marcelo, todo mundo quer saber. E essa tal de deportação em massa pode acontecer mesmo? Bom, isso é uma questão muito difícil de responder pelo seguinte. Ele vai tentar fazer, porque ele correu a campanha toda com base nisso, né? Os americanos que votaram nele acreditaram que isso ia acontecer. Na prática, não é tanto assim. Imagine você o custo de deportar, sei lá, 15, 20 milhões de pessoas. Segundo os dados que eu vi aí no Instituto de Imigração aí, deveria chegar em torno de 900 e poucos bilhões de dólares, tá? Eles calcularam que para cada 1 milhão de pessoas vão gastar tipo 88 milhões de dólares. Com outros custos associados a isso também, que pode gerar 930 e poucos bilhões de dólares, quase 1 trilhão de dólares para deportar esse número de pessoas. E não tem estrutura no país hoje para tanta gente. Onde é que essas pessoas vão ser presas e vão ser colocadas aonde? Né? E também, se for gastar com aquele negócio do GPS lá, que bota a tornozeleira, quanto tempo vai levar essas pessoas se defendendo e tem que levar para a corte de imigração? As cortes, como eu falei, já tem 3 milhões de casos. Imagine ganhar mais, sei lá, 5, 10, 15, 20 milhões de casos. Eu acho que é praticamente impossível deportar todo mundo, mas muita gente vai ser colocada em deportação, e os processos de imigração que estão na Corte de Imigração hoje vão ter as datas bem estendidas por conta disso.
Então, o que eu acho que vai acontecer é um caos total no sistema de imigração do país, que não está preparado para isso, e vai haver talvez uma migração de pessoas, uma migração interna de pessoas no país. Então, não acho que vai ser possível a deportação em massa, mas eu acho que realmente programas como Prosecutorial Discretion, aquele que tirava os casos da corte de pessoas que não eram criminosas, ele deve acabar com isso e deve aumentar muito, mandando mais pessoas para a deportação que estão aqui indetectados até o momento. Então, eles vão tentar descobrir se as pessoas estão, que entraram com visto, estão overstaying, então tentar descobrir se as pessoas estão e iniciar procedimento de deportação também contra elas. Isso aí a gente acha que vai acontecer realmente. Doutor Marcelo, o que os imigrantes indocumentados podem fazer para se protegerem dessa deportação em massa? Bom, a primeira coisa é procurar saber como você vai aplicar para uma defesa, que tipo de aplicação você pode fazer em defesa de um possível processo de deportação. Tá? Tem defesas como asilo, para quem está aqui há mais de 10 anos e tem parente qualificante, filho, ou os pais, ou esposa, esposo, residente cidadão americano, pode aplicar para cancelamento da remoção, com mais outros critérios também, que não vale a pena falar todos os detalhes agora, porque é muito abrangente. Também pessoas que podem aplicar para alguns tipos de waiver, de perdão. Então, é bom você ter já algum plano, o que você pode aplicar, já se consultar, procurar se informar, como você pode se proteger de uma notice to appear, uma notícia para comparecer à corte de imigração. E também saber que geralmente você vai ser colocado em deportação, se estava aqui indetectado, se você tiver contato com polícia, law enforcement, principalmente em estados onde a polícia local vai ajudar o ICE, que é a polícia da imigração, né? Então a polícia local vai ajudar a polícia da imigração na apreensão de pessoas que estão aqui no país de forma indocumentada. Excelente. Dúvidas, perguntas, sugestões, coloquem sempre aqui nos comentários, viu, pessoal? Não deixem de comentar aí o que você está achando dos nossos vídeos e comentem aqui. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, sempre deixa aqui pra gente, tá bom? Doutor Marcelo, as regiões do país onde o imigrante indocumentado vive pode fazer diferença durante a administração Trump? Claro que sim. Já faz hoje da administração Biden, né? Por exemplo, se você mora em estados como, por exemplo, Illinois, na parte de Chicago ali, se você mora na Califórnia, Washington State, Oregon, Nova York, New Jersey, esses estados têm uma mentalidade um pouco mais santuária em relação a imigrantes. Então, eles protegem os imigrantes, eles não deixam que a polícia local mande imigrante que não tem nenhum crime para o ICE. Então, eles evitam essas coisas acontecerem, dão carteira de motorista, geralmente, para os imigrantes indocumentados também. Então, tem vários programas sociais também que os imigrantes podem fazer parte. Então, já acontece isso hoje. Agora, isso vai acontecer muito, essa diferença vai fazer muito mais influência quando você, por exemplo, aplica para asilo. Nós sabemos que o 7º Distrito de Apelações Federal, que é em Illinois, Indiana, aquela área ali, e também o 9º Circuito, que é na costa oeste dos Estados Unidos, são os melhores para caso de asilo. Então, a jurisdição onde você vive vai ter um impacto na sua chance de ser aprovado no caso de asilo, por exemplo. Em caso de litígio federal, caso você tenha que fazer litígio contra a imigração, nesse caso você vai passar por uma situação onde, na apelação, até de um caso de corte federal, pode ir para o circuito de apelações. E aí, quem está nos estados do Sul, por exemplo, no 5º Circuito, Texas, Mississippi, Louisiana, ou no 11º Circuito, Flórida, Geórgia, esses casos aí têm menos chance de você ter sucesso do que se você está litigando contra a imigração no 2º Circuito, 1º Circuito, que são na região de DC, na região de Massachusetts, Nova York, New Jersey, na região de Chicago e na região da costa oeste dos Estados Unidos. Você vai ter mais chance, são juízes mais liberais e que são mais pró-imigrante do que os juízes mais conservadores e menos pró-imigrante na região sul do país. Então, esse impacto já existe hoje, mas vai existir muito mais quando você tiver a administração Trump. E, doutor Marcelo, quais são as melhores áreas do país para os imigrantes indocumentados se protegerem mais durante a próxima administração? Boa pergunta. Tem um vídeo que eu fiz, inclusive, sobre isso, que está para ser publicado no nosso canal do YouTube, onde tem lá um mapa, condado por condado no país,
representado pelas cores verde, quando a polícia local não ajuda o ICE na apreensão, interrogação, investigação de imigrantes indocumentados, e os estados que estão na cor amarela, laranja e vermelha, de acordo com o grau de ajuda que a polícia local dá, e você vai ver que o sul do país todo está nessa área aí que dá ajuda ao ICE de apreender e perseguir realmente os imigrantes indocumentados, tá? É claro que quando a gente fala de imigrantes documentados, a gente não está nem ligando para os criminosos. Os criminosos têm que ser deportados mesmo, e qualquer administração, foi no Obama, foi no Trump na primeira vez, foi no Biden, está sendo no Biden agora, e também na próxima vai ser também, porque criminosos não tem lugar aqui nos Estados Unidos, já temos criminosos aqui, não precisa ter mais não, entendeu? Então, mas os que não são criminosos, que estão só levando a vida aqui, trabalhando, tá, mas estão indocumentados, ou esperando algum processo, eles podem, às vezes, procurar algumas áreas do país, se for fácil a mobilidade, não é fácil para todo mundo largar a casa, trabalho, às vezes tem a própria empresa ali, presta serviço, largar tudo isso para começar em outro lugar. Mas às vezes você tem que pensar, será que vale a pena ficar aqui e não ter, do mesmo jeito, direito a ter essas coisas, porque eu posso ser preso pela imigração, entendeu? Colocar na detenção da imigração e depois deportado. Então, vou acabar não tendo isso aí. Então, é melhor recomeçar em outro lugar. E aí você pode ver no mapa lá os centros na parte norte, quando eu falo norte, nordeste do país, e na parte oeste do país são os melhores lugares, tá? Exceto de Illinois, que está ali no meio na parte norte. E todo o sul do país, se você quiser se proteger realmente contra o ICE, ser ajudado pela polícia local, você tem que evitar, se você puder, claro, nem todo mundo pode, mas evitar morar em estados como Texas, Flórida, Louisiana, Mississippi, Geórgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee. Todos esses estados aí você realmente vai ter uma cooperação muito grande do governo estadual e da polícia local, xerife, para ajudar o ICE. Lembrando que estados como New Jersey, Califórnia e o Washington State passaram leis agora nos últimos anos, quando o Trump estava no poder, no primeiro termo, passaram leis proibindo a polícia de chamar o ICE para um imigrante indocumentado, a não ser que seja criminoso, aí tem que chamar mesmo e mandar embora. Mas se não tem crime, não fez nada errado, e apenas a polícia tomou conta, se deu conta que a pessoa está aqui legalmente no país, primeiro que não pode nem perguntar, mas se souber por alguma razão, não pode chamar o ICE. Isso na Califórnia, Washington State e New Jersey. No mapa lá você vai ver que está bem verdinho, verde escuro, esses estados. É isso aí, meus amigos, quanta informação de qualidade. Falei para vocês que valia a pena ficar aqui até o fim do nosso vídeo, porque é informação para você se preparar. E você que está nos assistindo aqui e às vezes está com a dúvida, doutor Marcelo, quem está nos assistindo aqui de repente está pensando assim, como que eu faço para entrar em contato, pensando aí de repente fazer uma consulta, porque às vezes um caso que a pessoa tenha e quer entrar em contato com vocês para saber como que pode fazer algo com vocês, aí mexer um processo ou uma corte, enfim. Então, como que faz para manter essa conexão? Bom, a gente pode agendar uma consulta, né? Nosso website tem lá um botão para você agendar a sua consulta de acordo com o seu fuso horário, com a sua conveniência. E a consulta pode ser pessoalmente para quem está na área de Los Angeles e Orange County, aqui na Califórnia, e pode ser a consulta por vídeo para quem está em outras áreas do país ou do estado da Califórnia. Então, geralmente tem um curso de 30 minutos e de 1 hora, e você pode agendar através do site www.gondinlaw.com. Gondin, se lembra que termina com M de Maria no final. Gondin, G-O-N-D-I-M. law, L-A-W.com. É isso aí, aproveitem também para acompanhar aí no Instagram, @GondinLaw, o Mestre dos Magos está deixando aqui na tela para vocês. E lá também, Edu Garcia USA, se você não me segue, segue lá também. Dr. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado a sua ilustríssima presença aqui com a gente, sempre fico muito entusiasmado em tê-lo aqui, porque a informação é sempre de qualidade e com credibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, Edu. E a você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. A gente se encontra no próximo vídeo aqui. Já deixo o convite mais uma vez para o Dr. Marcelo. Até lá, até a próxima. Um abraço, a gente se vê.